Olá a todos! Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a segunda geração modernista, especialmente os poetas. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos falar das características gerais da poesia dessa segunda geração. Quem lembra da primeira sabe que era uma geração combativa, né? Nós sabemos que ela ficou até conhecida como a geração heróica, a fase heróica da literatura, porque foi necessário brigar mesmo, literalmente, para conseguir várias inovações do texto literário. Para mudanças tão radicais, de fato era necessário um embate, uma briga, muitas vezes sugestões de produções de texto radicalmente diferentes daquela noção que se tinha de texto poético até então. Então foram lançadas várias ideias na primeira fase, a presença de uma linguagem mais popular, mais próxima da língua falada pelo brasileiro. A gente viu a inspiração na cultura popular, na linguagem popular, né, no folclore, nas lendas, na história do Brasil. Era uma literatura voltada para o Brasil e o brasileiro. Mudaram também bastante a forma do texto poético, né, nessa tentativa de atualizar, de tornar o texto literário mais contemporâneo, mais próximo da realidade das pessoas daquela época. Se mexeu muito na forma do texto literário com o abandono das formas tradicionais. Naquele primeiro momento, se optou por criação, inclusive, de poema pílula, poema piada, que era mais relacionado com a realidade que se vivia na primeira metade daquele século, né? Então, era uma atitude combativa de negação da produção literária do século anterior, porque era necessário fazer algumas mudanças, e eles acreditaram que essas mudanças tinham que ser radicais. A segunda geração já não vai mais ser tão radical, até porque não havia mais por que brigar, uma vez que aquelas alterações já estavam aceitas pela sociedade. Então, vai ser uma fase de consolidação. Os poetas vão manter algumas características da primeira geração, porém, terão um pouco mais de tranquilidade, mais serenidade, para inclusive fazer o quê? Retomar as formas de composição literária que existiu anteriormente. Então, essa sim vai ser de fato uma geração que vai levar a cabo aquilo que a primeira geração queria, que era total liberdade formal. Só que naquele momento era proibido usar os tradicionais, então não era bem uma total liberdade. A partir daqui, não, nós teremos a total liberdade. Vamos ver quais são as características dessa fase? Os autores da primeira geração, eles ainda continuavam escrevendo. Mário, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, todo mundo continuava produzindo, isso eram contemporâneos, mas estes autores vão passar a escrever com algumas características novas, fora daqueles grupos, daquelas associações que nós tínhamos, que eram característicos da primeira fase. Então a gente já considera uma segunda, contemporânea ainda dos autores da primeira. Como eu disse para vocês, eles vão ter a ampla liberdade formal e temática, tá? Não há mais uma proposta direcionada por grupo. Cada autor vai escrever sobre o que quiser e da forma que quiser. Quase todos vão fazer a mistura, né, dos textos da modernidade, né, das ideias trazidas pela primeira geração, e também dos textos tradicionais que existiam antes da primeira geração. Então, nós vamos ter, por exemplo, ao mesmo tempo, versos livres, sem rima, sem metro, né? Com cada verso com tamanho diferente. Nós vamos ter a síntese, né? Que é uma característica da primeira fase, aqueles textos mais curtos, dada a necessidade da situação contemporânea. O homem não tinha mais tanto tempo para ficar apreciando o texto literário. Então, os autores entenderam que esses textos precisavam ser mais curtos. Daí, nós vamos ter ainda o humor, que é uma característica da primeira, né? Bem debochado, bem humorado, fazendo piada até com coisa séria, vai permanecer em alguns autores dessa segunda geração. Essa linguagem próxima do cotidiano, bem acessível, para que todas as pessoas pudessem tomar contato com esse texto literário e entendê-lo, também serão utilizadas. Ao mesmo tempo que eles vão utilizar com formas de composição tradicionais, tá? Aquelas formas fixas, especialmente o soneto. Nós vamos ter, mais uma vez, uma linguagem sugestiva, né? Ao invés de dizer diretamente o que se quer falar, normalmente teremos aqueles textos com uma certa necessidade de interpretação, mais figuras, com mais sugestões do que mensagem claramente expressa no texto. E muitos com uma linguagem, inclusive, até mais solene, um vocabulário mais selecionado, mais elegante,
fugindo um pouquinho daquela linguagem cotidiana. Então vai ter uma mescla. Na verdade, quase todos os autores vão escrever das duas formas, livremente. Um texto, por exemplo, ele pode escrever em forma de soneto, e na sequência um texto com as formas modernas de composição. Então, quase todos eles utilizam as duas maneiras de produção literária. Quase todos os autores também vão ter textos com temáticas mais reflexivas. Olha que essa geração vai conviver no período de 30 a 45, guerra mundial, então crise mundial a partir de 1929. Então eles estarão colhendo as consequências dessa crise mundial de 29, vão presenciar, serão contemporâneos de uma guerra mundial, né? Então não tem como o sujeito ficar indiferente a essa realidade. Então, os textos literários que nada mais são do que a consequência da interação do homem com seu mundo e aquilo que o mundo causa nele nessa interação, naturalmente irão expressar essas inquietações que o ser humano vivia naquele período. Inquietações que eram de ordem social, de ordem religiosa, de ordem filosófica, de ordem amorosa. Então, serão textos mais reflexivos, porque o meio, o ambiente social estava, de fato, influenciando, de fato, causando consequências no ser humano desse período. Então, muitos, por exemplo, vão se voltar para a religiosidade, já que é uma época tão conturbada, naturalmente o ser humano busca o apoio em Deus. Nós teremos a discussão, né, filosófica do sentido da vida, da existência, das ações humanas, o porquê, a busca das explicações, a análise dos comportamentos humanos. Tudo isso estará em voga nos textos desse período. É um texto bem mais maduro, menos brincalhão, menos debochado, menos de temas pitorescos. A intenção aqui não é chocar mais, tá? Não há mais necessidade disso. Então as temáticas serão outras. Essa crise existencial nesse momento, inclusive, é que vai favorecer essa divulgação naquele contexto social do mundo, não só do Brasil, de ideias, né, socialistas, especialmente aquelas de esquerda, ou então aquela volta à religiosidade como alternativa para fugir a essa vida conturbada. Então, muitos vão tentar buscar ação social para resolver esse problema e vão se engajar nesses movimentos de esquerda, vão virar é, é, atores políticos, né? Vão se filiar a partidos, notadamente Partido Comunista, como já tinha existido com os autores da prosa, né? Vocês viram aí Graciliano Ramos, Jorge Amado, todos eles engajados em denúncias sociais, em fazer a literatura, de certa forma, ter alguma utilidade para a sociedade que não fosse a distração. A poesia de 30, então, ela é de questionamento. Questionamento de quê? Dessa existência humana, do sentimento do ser humano e do estar no mundo. O que estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo com esse mundo? Tudo isso estará presente nos textos literários dessa segunda geração, bem diferente da primeira com relação aos temas, né? A literatura vai ser sobre o presente, sobre os temas da atualidade. Não me interessa mais aquele passado medieval, 1500 no Brasil, vamos recuperar o passado histórico. Não. O tema retratado na poesia da segunda geração é o presente. E essa literatura, muitos vão buscar que seja engajada, ou seja, utilizar o texto literário para tentar transformar de alguma forma positiva essa sociedade, denunciando os problemas, analisando os comportamentos, levando o ser humano à reflexão e uma possível melhoria nas suas ações cotidianas. Então, é uma literatura preocupada em agir de uma certa forma. Então, as temáticas serão quais? Essas temáticas serão sociais, basicamente, e universais. Não é mais um problema só do Brasil, é um problema do homem, do ser humano, onde quer que ela esteja. Não é mais só de bairro, né? Bairrista, é universal. É um ser humano social retratado nesse texto. Um ser que passa por angústias que poderia estar em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Ela vai ser uma literatura muito mais introspectiva e intimista, porque vai falar muito mais de sentimentos, de emoções, de pensamentos, voltada para dentro do ser humano. Muitas vezes vai haver essa busca da religião, né, do lado místico de explicação das coisas ou de transcendência, de fugir dessa realidade. Isso vai voltar, não é novidade, já vimos isso aí nos românticos, já vimos isso aí nos simbolistas, a gente sabe que dentro da literatura tendências vão e voltam, certo?
Como é que vai ser feita a divulgação dessa produção literária? Nós não teremos mais os grupos, né, para fazer manifestos, não teremos mais aquela organização para criar uma revista, para distribuir para todo mundo só suas propostas, mas esses textos literários vão chegar a público também em forma de revistas literárias, né, que já não serão fechadas só com uma tendência, mas mais de divulgação da produção nacional. Muitos vão ter a possibilidade de publicar seus livros, né? Nós teremos um mercado editorial brasileiro já mais desenvolvido, isso já vinha desde a primeira geração. Vocês lembram lá do próprio Monteiro Lobato, né? Que já tinha algumas editoras, etc. Então, nós teremos a possibilidade desses autores divulgarem suas produções literárias em livros, e a crise mundial vai fazer com que muitas obras externas fiquem um pouco acessíveis para a gente. Então, o mercado vai se voltar mesmo para os autores nacionais, e esses autores vão ter a simpatia dos leitores, né? Vão consumir, vão comprar, vão debater, vão falar sobre a produção desses autores. Também alguns vão produzir, obviamente, seus textos e divulgá-los em jornais, muitos deles colunistas de jornais de grande circulação. Vamos ver uma produção literária dessa época. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais meu amor. Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Observe, não é exatamente uma realidade tipicamente nacional, uma realidade mundial. O ser humano que não se compadece, que não se espanta com mais nada, que não demonstra mais amor, porque não adianta. Não adianta você amar porque o resto do mundo não ama. Não adianta você querer a paz porque muita gente quer guerra. Essa é a expressão, né? Pelo menos a ideia que o autor está tendo sobre o mundo desse período. Os olhos não choram, as mãos fazem apenas o que? Tecem um rude trabalho. O sujeito vira mesmo maquinal, só fazendo seu trabalho, sem pensar, sem sentir, porque o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta. Não abrirás, você não se compadece das pessoas. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra os teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada espera de teus amigos. Olha que realidade triste. Os mais frágeis pedindo ajuda e você indiferente. Você se sentindo sozinho, no escuro. Mesmo assim, com os olhos enormes, você está assustado. Tem certeza de tudo, mas não sabe nem sofrer. Não tem mais como expressar teu sofrimento. A sociedade também não quer olhar isso. E nada você espera dos amigos. Ou seja, nem com os amigos você pode contar, porque a gente se isola. Isso é uma realidade. O ser humano se aglomera, morando muitas pessoas no único endereço, porém todas isoladas. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Perceberam que tempo difícil? Essa temática não é mais divertida, não é mais piada, não é mais engraçada, não é mais pitoresca, porque o mundo não me permite mais ser assim, tá? Então essa é uma característica das poesias desse período. Como este é um período cheio de grandes autores, o assunto precisará ser dividido em várias partes, certo? Para esta primeira aula, nós ficaremos por aqui, falamos nesse caso sobre as principais características e na próxima nós vamos começar a ver autor por autor. Iniciaremos com Drummond e seguiremos com Cecília e Vinícius de Moraes. Qualquer dúvida, entre em contato com sua professora, visite o Google Sala de Aula e faça as atividades sugeridas. Até a próxima!